Boa noite a todos. Roguemos a Jesus que nos abençoe nesta noite, a fim de que possamos tratar dos seus temas com objetividade, com clareza e que sirva de aprendizado para todos nós. Mediunidade representa para nós espíritas um dos principais temas e base da codificação kardeciana. Antes de entrarmos propriamente no tema, estamos aí projetando mais uma vez, relembrando a nossa jornada do próximo mês, de 18 a 20 de setembro, a 8ª Jornada Médico Espírita de Campina Grande e o 4º Encontro Acadêmico de Saúde e Espiritualidade. Será realizado no auditório da FIEP, ali na Avenida Canal. A abertura será o dia 18, uma sexta-feira à noite. A abertura, a entrada é franca. E a jornada se continuará pelo sábado, durante o dia, e o domingo pela manhã. As informações e a programação vocês podem pegar aqui na livraria, tem diversos folders com os temas do que serão abordados cada dia. Então fica aqui o convite, e aqueles que quiserem fazer inscrições poderão procurar aqui a livraria da casa para fazer as inscrições. Mediunidade e evolução. Quando nós abordamos o tema mediunidade, muitas vezes os relacionamos com diversos outros setores de estudo da doutrina espírita: obsessão, comunicação, revelação da doutrina, espiritualismo. Mas, em verdade, a mediunidade representa para cada um de nós, espírito encarnado, um instrumento de mais importante que representa o objetivo nosso em cada existência, ou seja, facilitar a nossa evolução. Por isso que nós fazemos esse link direto de que mediunidade é um dos instrumentos mais importantes de evolução do espírito. E aí nós vamos tratar nesta noite um resumo que eu fiz de alguns conceitos de um outro seminário, para que nós possamos pelo menos entender alguns detalhes do que seja a mediunidade, porque muitas pessoas adentram a casa espírita e a doutrina espírita e, ou por falta de tempo, ou então por comodismo mesmo, não buscam estudar com mais profundidade as bases da codificação kardeciana. E mediunidade é uma dessas bases, porque foi através da mediunidade que a doutrina espírita chegou ao mundo. A mediunidade, ela sempre foi estudada ao longo de toda a história da humanidade, desde os antigos egípcios, passando pelos livros Upanishads, o livro tibetano dos mortos, o Velho Testamento, primeira parte da nossa Bíblia, também é rico de informações que relatam algum tipo de manifestação de natureza mediúnica. Ou seja, algum tipo de informação que traga subentendido a ideia de que nós estamos a transmitir informações que venham de uma outra dimensão ou que venham através de outros seres que nós chamamos hoje de espíritos. Mas dentro do domínio das ciências, a mediunidade ela é muito confundida inicialmente com os fenômenos psíquicos. Daí ainda existir muita incredulidade, e credulidade também, principalmente no domínio da parapsicologia, onde eles tentam resumir fenômenos que são de natureza mediúnica a fenômenos paranormais, quando na verdade ambos existem. O que precisa é sabermos diferenciar um do outro para que colocá-los cada um no seu devido lugar. A paranormalidade, que algumas pessoas duvidam até que exista, hoje praticamente
é uma verdade que não tem mais como discutir isso daí. Desde 1930, quando Joseph Bunkheim cunhou os princípios da parapsicologia moderna, praticamente os conceitos que fazem parte do domínio dessa ciência adquiriram credibilidade, principalmente através de muitos trabalhos. Esse físico, por exemplo, publicou no Journal Parapsychology, mostrando que a existência de fenômenos psíquicos foi estabelecida pela exatidão da ciência moderna, pelo Dr. Heine, como falamos, e ninguém mais pode negar essa necessidade. A parapsicologia, ela faz uma classificação que é bem didática para que nós possamos entender. Em 1942, o Dr. Robert Tullis, ele cunhou essa palavra psi. Então, psi seria a estrutura responsável para explicar a existência desses fenômenos. E aí ele classificou em algumas funções. Então, veja bem, a primeira função ele chama de função psi-gama, gama, aquela letra do alfabeto grego. Que tipo de fenômenos nós poderíamos enquadrar na função psi-gama? Tá aí, ó. São aqueles fenômenos de natureza subjetiva: telepatia, clarividência, precognição e pós-cognição, e as percepções extrasensoriais. Ora, lendo isso aí, a gente pode começar a imaginar, mas isso aí tem muito a ver com o que o Espiritismo fala. Tem sim. Isso aqui serve para nos alertar o seguinte: nem todo fenômeno de telepatia, nem todo fenômeno de clarividência quer dizer que seja um fenômeno mediúnico. A pessoa pode apresentar essa faculdade psíquica sem necessariamente ele tenha que ser um médium. O segundo grupo de função ele chama de função psicapa, que é o quê? São os de natureza objetiva. A psicocinesia, os fenômenos mais, os primeiros que surgiram na doutrina espírita, de ruídos, de movimentos, de entortar objetos. E o terceiro grupo é que ele chama de psiteta. Aí sim, psiteta são os fenômenos paranormais que envolvem espírito. Então, psigama são os primeiros, de natureza subjetiva, psicapa objetiva, e o psiteta é que existe a presença de espírito. Ou seja, a parapsicologia, ela faz essa diferenciação e admite a existência de um elemento espiritual fundamentando esses fenômenos. Aí, por exemplo, um dos maiores representantes da paranormalidade que se conheceu no mundo foi Uri Geller. Isso aí é só um exemplo do que ele fazia com metais, com tudo, com objetos que ele entortava, tudo isso. Ele fazia tudo isso com o quê? Com a função da sua mente. Isso é uma prova de que a mente age sobre a matéria. Certa feita uma entrevista perguntaram a Divaldo Franco se Uri Geller era médium. Ele disse não, ele era um paranormal. Então, nem todo médium, você pode até dizer que um médium é um paranormal, mas nós não podemos dizer que todo paranormal é um médium. Certo? Bem, entrando na fenomenologia mediúnica, nós conhecemos através do início da doutrina espírita que as primeiras manifestações que surgiram em 1847, lá na cidade de Hydesville, no condado de Nova York, essa família que todos conhecem, a família Fox, eram Kate e Margaret Fox, elas começaram a ouvir barulhos, pancadas, fenômenos de naturezas bem objetiva. E aí, essa foto é a casa que elas moravam naquela época. A gente conseguiu resgatar isso aí através da internet. E essas duas jovens foram praticamente aquelas que começaram a despertar a atenção naquela época das pessoas de que existia algo além da matéria. E essas mulheres, elas eram protestantes, para vocês terem uma ideia. Depois elas participaram de uma famosa solenidade no Corinthian Hall, onde elas submeteram-se a uma sabatina pelas autoridades da época para tentar demonstrar que elas estavam mentindo. E quase elas eram lixadas, só não foram lixadas porque uma autoridade da época retirou às pressas de dentro desse recinto. Então, vocês vejam as dificuldades que existiram do início da codificação da doutrina, mas ela surgiu através das portas da mediunidade.
Allan Kardec, que é o pai e o codificador da doutrina espírita, no Livro dos Médiuns, e aí nós fazemos já a primeira referência, o primeiro livro que nós devemos ler quando queremos entender alguma coisa sobre mediunidade, se chama Livro dos Médiuns. Esse é o primeiro, é o básico, para que cada um possa, a partir daí, extrair conceitos e desdobrar com outros livros da literatura. Mas esse livro, ele é imprescindível. E lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec vai tentar provar de uma forma científica e conceitual a existência dos espíritos, então, ele analisando todos aqueles fenômenos, ele viu que esses fenômenos eram um efeito, e que esses fenômenos tinham características inteligentes. Daí ele disse isso aí, ó, todo efeito tem uma causa, e todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E o poder da razão, da causa inteligente, está na razão da grandeza do efeito. Ou seja, quanto maior um efeito, maior a causa. Como não existe efeito sem causa, e se os efeitos que eram descobertos naquela época, do início da codificação, antes da publicação do Livro dos Espíritos, que era a questão das pancadas, das mesas girantes, das pranchas girantes, todos aqueles fenômenos, eles revelavam uma inteligência por trás daquilo ali. E é claro que, se era um fenômeno, um efeito inteligente, a causa teria que ser inteligente, porque não existe efeito que não tenha uma causa. Esse é um princípio científico, o princípio da causalidade. Isso aqui é apenas um dos princípios aos quais Kardec utilizou para codificar a doutrina espírita. Ele usou todos os princípios científicos da época. Aquelas pessoas que acham que a doutrina espírita ela é fruto da ilusão, da utopia ou do achismo de uma pessoa, não conhece a obra, não leu a história e não sabe o que se passou naquela época. Mas tudo foi submetido aos princípios científicos. Leon Denis é considerado um dos maiores apóstolos da doutrina espírita. Depois de Kardec, foi ele quem melhor interpretou e divulgou os conceitos que estão lá na codificação. Ele é considerado o apóstolo do espiritismo. Assim como Paulo de Tarso foi considerado o apóstolo do cristianismo, Leon Denis, o apóstolo do espiritismo. E ele coloca lá nesse livro, No Invisível, que é o segundo livro que eu faço referência para vocês, para estudarmos e compreendermos mediunidade. Depois de ler o Livro dos Médiuns, lê esse livro, No Invisível, que é onde Leon Denis desdobra os conceitos que estão contidos no Livro dos Médiuns. A nova ciência espiritualista não é obra da imaginação, é o resultado de longas e pacientes pesquisas, como ele disse. É o fruto de inúmeras investigações. E várias celebridades, várias pessoas da época, ele cita como pessoas que estudaram a doutrina espírita e que escreveram sobre ela e que a divulgaram. E aí cita Arthur Conan Doyle, aquele que criou o personagem de Sherlock Holmes, Gustave Geley, Gabriel Delany, tudo pessoas que César Lombroso, William Crookes. William Crookes, nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, considerado um dos homens mais inteligentes na Terra no século XIX. Assim como Einstein foi considerado no século XX a maior inteligência na Terra, o William Crookes era a maior inteligência no século XIX. E aí foi o William Crookes que fez esses estudos, principalmente das materializações. Tudo isso aqui são fenômenos mediúnicos. Quando, naquela época, como ainda hoje, a comunidade e a mídia se dividia entre as informações de natureza materialista e a espiritualista. E vivia aquela guerra de informação de quem tinha razão. O William Crookes, cientista respeitado e renomado da época, aceitou o desafio de estudar a fenomenologia espírita. E aí, naquela época, a ciência, reconhecendo a sua autoridade e o seu respeito, realmente estampava nos jornais que finalmente iriam saber de que lado estava a verdade. Ele procurou a médium Florence Cook, para que eles pudessem estudar a sua mediunidade, a mediunidade que era apresentada pelo espírito Kate King. E aí,
ao fazer a proposta para a médio consulta o Espírito, e o Espírito diz que aceita ser pesquisado por ele, desses fenômenos de materializações, como vocês estão vendo aí, nessas fotografias, com uma condição, que ele publique os resultados da sua pesquisa. E os resultados dessas pesquisas estão publicados em 2 livros, que se chama Fatos Espíritas e Kate King, onde ele mostra todos os critérios que foram utilizados durante 3 anos de pesquisas, tudo o que você puder imaginar de controle, de artimanha que se faz para tentar provar que está errado, foi feito. Entendeu? Foi feito. Tipo assim, um fenômeno desse de materialização. Aí uma pessoa ia lá e se abraçava com o espírito materializado, para ver se não era uma fraude de alguma pessoa. Quando a pessoa se abraçava, aí ele se desmaterializava e a pessoa ficava com os braços sozinha. A médium ficava amarrada, braço e perna, numa cadeira assim, para que ela não pudesse sair, e os fenômenos aconteciam. Então, tudo que você puder imaginar de controle. Aqui, essas imagens em branco que vocês veem aqui, é exatamente o espírito Kate King materializado. Aqui, ó, caída sobre essa cadeira, é a médium Florence Cook. Por quê? Porque o fenômeno de materialização, há um desgaste muito grande de fluido vital, de energias vitais, e o médium, realmente, ele desmaia em muitas situações. E aqui, o William Crookes. E após os seus trabalhos, ele conclui nessa célebre frase: não digo que isso seja possível, mas sim que isso é real, atestando os resultados dos seus trabalhos. E aí, o que é a mediunidade? Nós adentramos numa terceira obra fantástica para que nós possamos ampliar os conceitos sobre mediunidade. Se chama Nos Domínios da Mediunidade. O livro Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, onde esse instrutor espiritual de nível hierárquico elevado, Aulus, ele dá verdadeiras aulas sobre o uso do magnetismo, bem como da fenomenologia mediúnica, fazendo verdadeiras classificações. E o que importa considerar nesse livro é o que Emmanuel chama a atenção no prefácio logo no início. Ele diz: estuda-se a mediunidade como se estuda no Livro dos Médiuns e nos outros livros subsidiários, estudando daqui para lá, da terra para o além. Mas este livro, ele é o contrário. Ele revela a mediunidade de lá para cá. Então, procura evidenciar o que ocorre do outro lado, onde a maioria das pessoas que estão aqui desconhece. Então, é um livro enriquecedor. Nos Domínios da Mediunidade. Estamos estudando esse livro, capítulo a capítulo, nas reuniões lá na Sociedade Médica, da Associação Médica Espírita. A entrada é franca, todas as segundas-feiras, às 20 horas, capítulo a capítulo. Quem tiver interesse pode participar. Nós estamos no capítulo de número 24. Então, Aulus faz uma definição bem curta, mas ao mesmo tempo muito importante. Ele diz: a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Esse conceito, ele tem uma profundidade muito grande. Depois desse conceito, só tem um outro mais importante, que é um de Emmanuel, que nós vamos ver na sequência, que eles se complementam. Mas, vamos estudar isso aí. É um dom inerente a todos os seres. Primeiro, quer dizer o seguinte: todos os seres podem revelar a sua faculdade mediúnica. Todos os seres. Quando se fala todos os seres aqui, observe que não é todos os seres humanos, não, são todos os seres. Pode, porque é uma faculdade natural, que vai surgir na vida do ser humano como espírito imortal, à medida da sua trajetória evolutiva. Ela pode surgir em diversas situações, em qualquer situação da sua caminhada. A mediunidade, por exemplo, ela independe de sexo, de cor, posição social, de posição intelectual, de crença religiosa. Ela é uma faculdade que pertence ao espírito, a sua manifestação, ela depende
do grau, da medida que o espírito vai galgando a sua caminhada evolutiva. Ela vai surgir na nossa vida, de cada um de nós, em algum momento. Se não já surgiu no passado, pode surgir nessa ou surgirá no futuro. Por quê? Porque é inerente ao próprio ser. É como ele chega a comparar com uma faculdade de respirar. Veja bem, todos os seres respiram para sobreviver, e a mediunidade também é um instrumento de sobrevivência, de engrandecimento e de evolução do ser humano. Porém, essa segunda parte, ela nos revela os mecanismos e as características da mediunidade. Cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores. Stop. Então quer dizer o quê? Nós estamos com uma faculdade, uma percepção extrasensorial, onde iremos estabelecer comunicação com alguma coisa. E esta comunicação pode ser de natureza superior ou de natureza inferior. O que é que vai determinar isso daí? Vai determinar exatamente o final desta frase: com as quais sintoniza. Então, a sintonia que nós estabelecemos é que será o fator determinante se será com inteligências superiores ou será com as forças inferiores. Bem, compreendendo esse conceito inicial que Aulus nos coloca, nós partimos para um outro conceito que já se torna mais abrangente e ao mesmo tempo mais didático, que é o que Emmanuel coloca quando ele define mediunidade no seu livro Emmanuel. Então, primeiro ele diz o seguinte: mediunidade é a luz que seria derramada sobre toda a carne, fazendo uma alusão ao que fora escrito lá nos evangelhos, quando os profetas diziam que no futuro derramarei o meu verbo sobre toda a carne, os profetas as crianças profetizarão, os jovens terão visões, e aí vai, como está lá na narrativa evangélica, como se fosse algo anunciando que a mediunidade chegaria no futuro. Mas ele diz: atributo do espírito, patrimônio da alma imortal. Até aqui tudo bem, coerente com o que Aulus falou, ou seja, inerente a cada ser. É um patrimônio adquirido pelo espírito imortal ao longo da sua trajetória evolutiva. Mas aí, o que ele coloca agora é fantástico: elemento renovador da posição moral da criatura na Terra. Então veja bem, elemento renovador da posição moral da criatura na Terra. É aqui que nós encontramos a função educativa e evolutiva e reeducativa mais importante da mediunidade em nossas vidas. Vocês vão entender mais daqui a pouco, mais na frente, quando definirmos médium, e eu vou lembrar para vocês esse conceito, para entender por que é que mediunidade é o elemento renovador da posição moral de cada um de nós que aqui se encontra. Então, é força mental e é talento criativo da própria alma, ou seja, é uma força que cada um possui dentro de si, com poder criador imenso. E por último, determina a capacidade de comunicação e interpretação do espírito. Aqui é outro ponto-chave desse conceito de Emmanuel, que eu destaco aqui esses dois: elemento renovador da posição moral e a capacidade de comunicação e interpretação do espírito. Aqui nós vamos entender o instrumento de natureza reeducativa e evolutiva, e aqui nós vamos compreender o nível de evolução de cada médium e a necessidade que cada um tem de buscar se aprimorar. Por quê? Se a mediunidade é uma capacidade de comunicação e interpretação do espírito, isso subentende-se o quê? Subentende-se que quanto melhor capacitado for o médium, melhor capacidade de comunicação e interpretação ele vai ter.
Portanto, minha gente, não existe mediunidade que não exija sacrifício, trabalho e esforço do médium, se quiser que essa faculdade progrida em si próprio. Mas vamos para frente. No livro dos médiuns, Kardec traz uma definição inicial do que seja médium. E aqui, gente, olha, façamos uma diferenciação. Mediunidade é o fenômeno. Médium é a pessoa que vai servir de instrumento do fenômeno. Para não confundirmos, médium não é, o conceito de médium é um, o conceito de mediunidade é outra. Mediunidade é uma faculdade universal, como nós vimos, está em todos os seres. É talento, força mental, talento criativo da alma. Agora o médium, Kardec diz o seguinte, olha, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium, e é inerente ao homem e não é privilégio exclusivo. Então, quem é médium propriamente dito, no conceito de Kardec, é aquela pessoa que sente. Quem não sente, dentro do conceito de Kardec, pode dizer que não é médium, certo? Então, por exemplo, eu não sinto nada. Então, se eu não sinto nada, eu não me considero como médium. Embora eu possa ser portador de um tipo de mediunidade que é comum a todos os seres, que é a mediunidade intuitiva. Existe muita confusão nos teóricos da doutrina espírita, que fica numa discussão estéril, onde, no meu entendimento, eu não vejo confusão, apenas de ordem didática. Só é médium aquele que sente, como Kardec diz. Mas a mediunidade é uma faculdade que está presente em todo mundo, porque ela é universal. É universal. Então, no livro de Emmanuel, que se chama o nome Emmanuel, foi feita essa pergunta: quem são os médiuns? Porque a gente que conhece a doutrina espírita, ou principalmente quem não o conhece ou só superficialmente, às vezes sempre procuram idolatrar ou endeusar alguns médiuns, imaginando que são pessoas talvez privilegiadas dentro da obra divina. E aí Emmanuel responde o seguinte, olha, os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Veja bem, na sua generalidade. Isto quer dizer que existem as exceções. Existem alguns médiuns que realmente têm encarnações de natureza missionária, são isolados, e que esses se revelam já desde pequeno com essas características. Um exemplo de Francisco Cândido Xavier, no mandato que tem na mediunidade, Divaldo Franco, o Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritos elevados, mesmo sem que seja da doutrina espírita. Então, eles não são missionários. Quem são eles? São almas que fracassaram desastradamente e que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, a maioria dos médiuns estão enquadrados nessa segunda parte aqui. Não tenham dúvida, a maioria dos médiuns estão aqui. Porque são pessoas, são espíritos que estão recebendo novas oportunidades para o próprio resgate e a própria redenção. E aí Emmanuel continua dizendo, olha, o seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, gente, quem encarna
com trabalho, tarefa a realizar no campo da mediunidade, fique de olho aberto, porque é médium não por privilégio, mas por necessidade. Então, quem entra no campo da mediunidade e nessa tarefa bendita e enriquecedora, que é o exercício correto, lícito e moral da mediunidade, entra por necessidade e não por mérito, para não se achar que é o bambambam do espiritismo, né? Então, gente, como ele diz, abusamos do poder, da autoridade, da fortuna ou da inteligência. Se nós exercermos a mediunidade de uma forma correta, com certeza nós vamos retornar vitoriosos. Retornando vitoriosos, aqui nós vamos compreender aquele conceito de Emmanuel que eu falei para vocês que eu voltava. Por que é que a mediunidade é considerado elemento renovador da posição moral do homem na Terra? Por quê? Porque a grande maioria dos médiuns vem dessa situação, dessa posição moral. Se souberem honrar o mandato mediúnico, regressarão vitoriosos. E qual o obstáculo mais difícil a vencer na mediunidade? Olha, os obstáculos mais difíceis ao desenvolvimento da mediunidade estão sempre em nós mesmos. Quando deixamos o trabalho mediúnico para entregar-nos a tipos de atividades inconvenientes, estamos habitualmente cedendo às tentações que trazemos em nós mesmos. Portanto, o médium tem que ser vigilante contra as suas próprias imperfeições, as suas más tendências, os seus vícios, os seus defeitos. E continua Chico Xavier dizendo, olha, constantes das tendências inferiores que ainda remanescem dentro de nós, em nos referindo à herança pessoal que trazemos da existência passada. Nós não sabemos que nós somos herdeiros de si próprio? O que nós somos hoje não é o efeito de tudo que já aprendemos no passado? Então, cada um está trazendo para essa existência os seus próprios patrimônios morais e intelectuais. E tudo que nós conquistamos no passado se revela no presente em forma de tendências, de aptidões e de preferências. É aí onde o médium tem que ser vigilante, olhando para si próprio, identificando as suas tendências e aí tentando corrigi-las ou modificá-las quando necessário. Aí sim ele vai conseguir realizar um bom mandato mediúnico. E aí, olha, essa frase de Chico, ela é bem interessante, porque ela diz o seguinte, olha, muitas pessoas querem desenvolver vidência, psicografia, isso ou aquilo, e ele pergunta, por que não desenvolver primeiro o trabalho, a bondade, a paciência e a compreensão? Que são pré-requisitos importantíssimos para que a mediunidade possa aflorar dentro de você de uma forma mais, digamos assim, saudável. Porque, como já disse antes, a mediunidade ela pode surgir na nossa vida em qualquer época, independente da posição em que nós nos encontremos. Mas ela precisa de uma base, de um lastro, para que ela seja segura. Costumamos dizer o seguinte, que a mediunidade com o Evangelho é como se fosse um cavaleiro montado num cavalo bravio sem rédea. Então, se você pegar um cavaleiro montado num cavalo bravio e a rédea solta, esse cavalo é quem vai levar o cavaleiro, ninguém sabe para onde, pode terminar num precipício. Do mesmo jeito é o médium sem o Evangelho é como se estivesse sem as rédeas do cavalo. O Evangelho é quem vai lhe dar controle e lhe dar orientação segura. Então, mediunidade é talento divino para edificar consolo e instrução entre os homens. Certo? E nós somos apenas instrumento. Como diz Aulus, nós somos uma simples tomada. O médium é apenas uma tomada, por onde a força passa por ele, para produzir os seus efeitos. Assim como aquela tomadinha que está na parede, ela serve de passagem para a energia que vem de longe, para ser graduada e aqui,
produzir o fenômeno luminoso, assim também é o médium. O médium, ele serve de passagem, ele é uma tomada para que essas energias que vêm do alto possam beneficiar outras pessoas. Aí, nesse mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Albério faz uma colocação que vai casar direitinho com aquela última parte do conceito de Emmanuel. Lembra quando eu disse que mediunidade, também Emmanuel falou, é capacidade de comunicação e interpretação do espírito. Albério dá os detalhes aqui para a gente entender isso aqui. Ele diz, olha, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Ou seja, a inteligência receptiva, que é o médium, ela está limitada aqui, olha, pelas possibilidades dos pensamentos que ela cria, que ela vive. Se eu sou um médium que me acomodo com a situação em que estou e não procuro progredir nem intelectual nem moralmente, eu crio um limite para a comunicação mediúnica. O limite está determinado pela minha própria capacidade de quê? De interpretação. E essa capacidade de interpretação, ela é definida pela minha capacidade mental, pelo que eu já construí ao longo da minha vida evolutiva. E aí criou-se um limite onde o espírito comunicante, que é a inteligência emissora, ela fica presa naquele limite. Qual é o limite? A capacidade de interpretação de pensamento do médium. Por isso que uma entidade bastante elevada, ela jamais poderia passar conceitos de natureza elevada para um médium ainda inferiorizado. Impossível. Seria impossível. Por quê? Porque por mais que ele se esforçasse, teria pensamentos, palavras, ideias, emoções, sentimentos que a pessoa, o médium inferiorizado, não conseguiria traduzir, nem interpretar. Seria a mesma coisa que exigir que um cego defina as cores da luz. Ele não tem conhecimento, não tem capacidade de interpretação. Então, por isso, acho aquela definição de Emmanuel uma das mais fantásticas, para entendermos a mediunidade como mecanismo evolutivo, porque é renovador da posição moral do homem na Terra, e também como capacidade de comunicação e interpretação do Espírito, em virtude de que somos nós que estabelecemos os limites da comunicação em nós mesmos. Ok? Então, continua dizendo Albério, olha, como a mente está na base de todas as manifestações mediúnicas, é imprescindível isso aqui, ó, aí tá, enriquecer o pensamento, incorporando-lhes os tesouros morais e culturais. Daí, a gente, quando alguém diz que médium não precisa estudar nem se esforçar, não está sabendo o que diz. A doutrina, ela é bastante clara, quando diz que o médium deve trabalhar e estudar por amor, se quiser servir à humanidade. E não deve jamais esquecer que, servindo à humanidade, no exercício mediúnico, ele está servindo a si próprio. Por quê? Porque o seu passado é triste. E ele está aqui buscando a sua renovação. Na lei de campo mental que existe para todos nós, diz isso aí, ó, cada mente é como se fora um mundo de per si, e nós respiramos nas ondas criativas que desprendemos, entendeu? E criamos, ó, uma psicosfera que gravita para qualquer os objetivos que nós determinamos pelos nossos desejos. Então todos nós temos isso aqui, ó. Essa figura ela é sugestiva porque mostra um mundo novo criado a partir da exteriorização dos pensamentos dessa pessoa. Isso é o que acontece com cada um de nós. Agora, que mundo é esse? Vai depender daqui, ó,
dos nossos desejos, do que nós trazemos no nosso coração e na nossa mente. Sabendo que esse mundo que nós criamos, essa psicosfera, ela pertence ao próprio indivíduo. E lá estão contidos os elementos que o definem, em que posição evolutiva ele se encontra, bem como determina a sua capacidade de interpretação de um fenômeno mediúnico. Então, mediunidade, capacidade de sintonia, como diz Aulus, lembra do conceito? Cada um estabelece comunicação com as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Então, mediunidade é, acima de tudo, uma conexão mediúnica que se estabelece sintonia. E a estrutura do nosso cérebro mais importante para representar essa função é a epífise ou a glândula pineal, onde vocês encontrarão melhores conceitos. Não vamos aprofundar aqui, no capítulo 2 do livro Missionários da Luz, que está lá, epífise, onde André Luiz traz fantásticas revelações sobre a glândula pineal. Então, a sintonia mental é um princípio, o espírito comunicante, cujo pensamento é captado pelo perispírito do médium para depois ser transferido. Então, ele diz o seguinte, emitindo uma ideia, nós passamos a refletir as que se lhe assemeiam. Ideia essa que logo se corporifica com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, o médium precisa ter a capacidade de concentração dominada para que ele sustente uma ideia elevada e possa estabelecer comunicações também com seres mais elevados. Se ele é invigilante e sustenta uma ideia inferior, de natureza inferior, consequentemente, vai estabelecer sintonia com entidades de nível mais inferior. É da lei, não tem como fugir. Não é questão de dizer que as leis divinas beneficiam ou prejudicam A ou B. De forma alguma. As leis são justas, magnânimas, equânimes. Cada um é que determina para si próprio que tipo de sintonia é que ele vai apresentar. Então, os médiuns podem perder faculdade? Kardec diz que sim, isso ocorre com frequência. Mas quais seriam os principais fatores de abandono dos médiuns pelos espíritos? O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas e objetos ambiciosos. Quando o médium esquece a função nobre que é ser portador da mediunidade, e a tarefa de natureza sublime e edificante que existe, e busca resvalar para os objetivos fúteis, aí sim os bons espíritos vão embora, e quem vai... Mas a faculdade permanece. Vai estabelecer o quê? Sintonia. Como as intenções agora são frívolas, vai atrair espíritos frívolos, brincalhões, galhofeiros, enganadores, pseudo-sábios. É da lei, não tem como fugir. Você se distancia dos ideais nobres da vida, atrai para si as forças negativas da existência. Sem questão de privilégio, apenas uma questão de sintonia determinada. E aí ele diz, olha, esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, e muito menos para a sua ambição, mas é dado para quê? Olha, para o seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Por que para o seu próprio melhoramento? Repetindo, porque os médiuns são pessoas que faliram desastrosamente no passado. Aí é onde a mediunidade se torna instrumento de educação, reeducação e de evolução do espírito imortal. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência de noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Isso quem diz é Telésforo,
Em outro livro fantástico de André Luiz, se chama Os Mensageiros, é o segundo livro da obra dele, onde os primeiros capítulos falam sobre esse centro que prepara espíritos que reencarnarão com a mensagem de serem mensageiros, médios, por isso que o livro se chama Os Mensageiros. E lá cita inúmeros casos de médios que reencarnaram e faliram na missão. Enriquecedor. Não deixem de ler esse livro, esses casos que estão lá no livro Os Mensageiros. Então, como médio, aí diz Telésforo, isso ele está fazendo uma explanação para uma plateia imensa de espíritos que estavam se preparando para reencarnar com a missão da mediunidade. E aqui apenas pincelei alguns das suas frases mais importantes. Ele diz, olha, como médio, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Ou seja, é a questão daquela pessoa diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Entendeu? Ou seja, fala para que os outros façam uma coisa, mas quando na realidade fazia outro, totalmente diferente. Isso, gente, isso é conceito, regra universal de vida, não só para a mediunidade, mas para qualquer setor de aprimoramento do espírito na vida. O que é que pode ser mais prejudicial ao médium? Chico Xavier diz no livro Plantão de Resposta, o egoísmo que se fantasia de vaidade e orgulho, quando o medianeiro procure refletidamente antepor-se aos mentores espirituais que se valem dele. Então nós vamos ver que são sempre aqueles sentimentos e qualidades inferiores do espírito que são os maiores inimigos, e que está nele, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Puxar isso aqui, olha. E Emmanuel faz uma advertência direta quando ele diz, se abraças-te à mediunidade, previne-te contra o orgulho como quem se acautela contra um parasito destruidor. E nós já sabemos pela revelação da doutrina espírita, que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Todos os outros males derivam disso aí. E na mediunidade principalmente, olha, vaidade, vaidade é a filha primogênita do orgulho, a vaidade. Então, vaidade, orgulho, egoísmo, prepotência, são os maiores inimigos muitos retornam porque faliram por essas causas. Aí, ó, apenas para ter, quais são as principais características do médium orgulhoso? Está lá no livro dos médiuns, certo? Para quem trabalha na mediunidade, refletir sobre isso aí, ó. Confiança absoluta na superioridade das comunicações que obtém. A pessoa não questiona nada. Não pode. A revelação mediúnica, através da psicografia, da psicofonia, ela tem características. E não é porque a pessoa assina um nome ou alguma coisa que quer dizer que é verdadeiro. Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ele tomou como base dois princípios fundamentais: concordância das ideias e não ferir a razão. Ele não olhava quem estava assinando a mensagem. E até hoje, essas duas orientações ainda servem como importantes meios de controle da comunicação mediúnica. Desprezo daquilo que não vem deles. Médium que só acha importante aquilo que ele fala, não que vem dos outros. Importância refletida atribuída aos grandes nomes. Recusa de conselhos. Tomar a mal toda crítica. E distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados. Olha, essas advertências Kardec deu já faz mais de 150 anos, lá no livro dos médiuns. Entendeu? Em 1861, quando foi publicado, você tem uma ideia. 60 foi 61. E crença na sua habilidade, malgrado sua falta de experiência. São as principais características do médium orgulhoso. Aí, Chico Xavier ainda esclarece nesse livro, Plantão de Resposta. Diga-nos o que deve fazer, dentro de sua capacidade, um médium, para poder ser completo e útil ao plano espiritual. E ele diz, olha, devotamento ao bem do próximo, sem a preocupação de vantagens pessoais. Eis o primeiro requisito para que o medianeiro se torne sempre mais útil ao plano espiritual. Portanto, gente, o médium que foi esperto, ele foge de recompensa, de presente, de agrado, de qualquer tipo de benefício, porque às vezes isso vem disfarçadamente e ele não percebe. Ele tem que se lembrar que a maior alegria que ele tem que ter é de servir a Jesus.
Essa é a recompensa maior que o médium deve ter, a alegria de poder servir a Jesus, e não esquecendo nunca que quando ele faz isso, ele está renovando a sua posição moral na terra. Então, ele ajuda aos outros e ao mesmo tempo está se ajudando. Em seguida, diz Chico, quanto mais o médium se aprimore, através do estudo e do dever nobremente cumprido, progresso intelectual e progresso moral, mais valiosa se torna a execução de tarefas com instrutores da vida maior. Então você pode começar numa tarefa e num desejo simples, mas a sua mediunidade vai evoluir de acordo com o progresso intelecto moral que você revele em si mesmo, através do estudo e do esforço pelo seu próprio aprimoramento. Daí, lá Emmanuel diz lá no livro Consolador, qual a maior necessidade do médium? Respondendo essa pergunta, olha, evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas mediúnicas. Buscar primeiro aquilo que Chico lembrou, a bondade, o companheirismo, o trabalho, a paciência, antes de querer desenvolver qualquer outro tipo de faculdade. Aqui, Aniceto, outro instrutor espiritual do livro Os Mensageiros, vou passar isso daqui, nós já estamos chegando ao final, é também instrutor do Ministério de Comunicação, certo? E ele fala, o Centro de Mensageiros é uma entidade, aqui, de preparação de entidades a fim de que transformem cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, leiam o segundo livro de André Luiz, para vocês verem que informações belíssimas tem sobre a questão dos centros dos mensageiros e sobre isso aí. Aí, olha, Telésio, finalizando ainda a fala de Telésio, ele diz, olha, o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Há necessidade de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. Então, gente, são essas as diretrizes de trabalho e de serviço que são tomadas no plano espiritual quando o médium se prepara para reencarnar. Entendeu? E aqui está um instrutor dizendo aqui, o trabalho é imenso, mas falta o quê? Colaboradores fiéis que mergulhem na sublimidade do sacrifício e da renúncia com o Senhor em benefício da própria causa. E aí ele finaliza dizendo, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. E o médium, se ele quer realmente voltar vitorioso, ele tem que servir com Jesus de boa vontade. É um trabalho sacrificial, não resta dúvida, mas todas as vezes que ele tiver no exercício da mediunidade e achar que está pesado, pense um pouquinho nessa advertência que Emmanuel diz, do que foi que nós fizemos no passado, e vamos agradecer a Deus a nova oportunidade que Ele nos concede para o nosso aprimoramento. Então, as qualidades que atraem os bons espíritos, está aí, aquilo que todos nós já conhecemos, que toda a doutrina evangélica cristã fala, bondade, benevolência, amor ao próximo, desprendimentos materiais, e principalmente no exercício da mediunidade, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E aí há um esclarecimento maior no Evangelho segundo o Espiritismo, para aquelas pessoas que inicia um trabalho na mediunidade e acha que o trabalho cresce e ele tem que parar o seu trabalho da sua profissão, ele tem que se dedicar só àquilo ali, e aí ele vai viver de quê, gente? Vai viver da sua mediunidade. E aí, o que é que os Espíritos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade. Que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Ou seja, gente, mediunidade não é profissão, não. Mediunidade é serviço de doação
de sacrifício e de renúncia. O seu sustento material, cada um deve buscar nas ilimitadas opções que a sociedade oferece, no trabalho honesto, digno e sincero, para exercer e adquirir o seu pão de cada dia, se alimentar e alimentar a sua família. E aquele tempo que lhe sobrar, aí você pode doar aquele tempo a serviço da mediunidade. Trabalha de dia, à noite, você poderia estar em casa assistindo às inúmeras novelas que existe aí, ou outros programas, aí você diz, não, eu vou doar esse meu tempo à instituição espírita, e vou para a reunião mediúnica. Aí sim, você está fazendo a coisa certa. Aí o que é que os espíritos dizem? Olha, os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Está claro, basta estudarmos a doutrina espírita e ver a clareza com que Kardec coloca as advertências a respeito da mediunidade e o que os espíritos nos dizem, certo? Então, abandonar sua profissão para viver da mediunidade é um engano terrível, que o espírito, que com certeza irá se arrepender mais na frente. Então, para finalizar, esse último pensamento de Leone diz que a mediunidade será o último estágio da raça humana, encaminhando-se ao termo do seu destino. Por isso que é um grande instrumento de evolução, para que cada um de nós possa sair daqui, mediunidade é essa porta que está ligando o porão aqui, da nossa individualidade inferior, o nosso passado obscuro e culposo, sinalizando o quê? Sinalizando um futuro melhor, onde cada um possa realmente evoluir, sair desses degraus inferiores para uma posição bem mais elevada. Mas para chegar lá, requer trabalho e sacrifício fundamentado na orientação dos dois maiores mestres que poderiam nos orientar nos caminhos da mediunidade, que é Kardec e que é Jesus. Mediunidade com Jesus e com Kardec, bem exemplificada, será um caminho mais rápido que o espírito pode alcançar para sair daqui para a vitória final. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.